Olá, boa noite, metropolitanos, metropolitanas, estamos juntos mais uma vez nessa segunda-feira para fechar a noite com arte e cultura. Hoje no programa temos artistas e personagens que não têm medo de embate para se expressar, para questionar, para criar. O que a vida quer da gente é coragem, já disse Guimarães Rosa. Metrópole está no ar. Visitamos a exposição Pintor Preto, Figuração Branca, do artista visual Maxwell Alexandre. Ele que sempre pintou pessoas pretas, chega nesta mostra individual, focando em corpos brancos, bronzeados na piscina do Clube da Gávea, no Rio de Janeiro. Don't people say you shouldn't be looking for the right person, but actually the right wrong person? Começou no streaming a segunda temporada da premiada série Treta. Tem novo elenco, novas histórias e novas tretas, claro. A gente conversou com o diretor Lee Sang-jin e os atores da série. Arthur Antunes Coimbra, o nosso Zico, ganha um documentário que relembra os principais momentos da vida e da obra deste ídolo do Flamengo e do Brasil. O diretor João Weiner, que conduziu essa história, é o convidado de hoje no estúdio do Metrópolis. Partiu. Quintino é a minha primeira parte da vida, né? Que é minha infância, minha adolescência e até o início do meu casamento, né? Meus pais, meus irmãos, os amigos, né, de infância que são amigos até hoje, que a gente vira e mexe, se encontra para almoçar, para fazer uma sueca. Que bom começar o Metrópolis de hoje com esse grande ídolo brasileiro, com um documentário que vai mexer com as emoções de qualquer boleiro, independentemente do time que torce. Zico, o Samurai de Quintino, é um filme com os grandes momentos da vida e da carreira no esporte desse craque do futebol. Ídolo do Flamengo, ídolo do mundo, né? Mas ídolo do Flamengo, o Zico é um daqueles atletas que inspira muita gente, também pelas suas histórias fora do campo. O filme entra em cartaz no fim do mês, no dia 30 de abril, coloca aí na sua agenda. Mas a gente quer falar mais sobre ele, sobre essa produção nacional, então eu recebo aqui o diretor do documentário, João Weiner. Muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio, João. Eu que agradeço. Mais um documentário no seu currículo. João Weiner, um documentarista que a gente acompanha faz tempo, e agora contando a história do Zico. É uma história de um ídolo, né? É uma história de alguém que muitos brasileiros acompanham há muito tempo. Então, eu queria saber que olhar que você tentou trazer para a gente, né? Para esse personagem que a gente acompanha há tanto tempo. É uma responsabilidade muito grande, né, contar a história do Zico. Mas a gente queria o tempo todo tentar encontrar um recorte para esse filme que fosse menos óbvio. Né? Porque, mal ou bem, é uma carreira que as pessoas conhecem os títulos, conhecem as conquistas dele dentro de campo. Eu acho que faltava um pouco ainda conhecer um pouco mais quem é ele, quem é o cara. Quem é o cara que, na verdade, é isso, né? O ídolo, a gente coloca ele num lugar como se ele fosse perfeito e a gente tentou entender um pouquinho mais a fundo, né? Enfim, quem que é esse cara de verdade, né? E à medida que a gente ia entrando um pouquinho mais nessa pesquisa, a gente foi percebendo que ele era um cara realmente muito legal. E o filme acabou virando um pouco sobre isso, assim, sabe? Eu acho que como ele, né, consegue conquistar as pessoas, como ele conseguiu conquistar esse lugar no futebol. Acho que mais até do que isso, assim. Eu acho que ele tem uma postura de vida e uma postura de vida que reflete dentro de campo, de ser um cara correto, de ser um cara que... A primeira frase do filme, ele fala assim, eu tô há 60 anos no futebol e eu nunca perdi um ônibus, nunca perdi um voo. É verdade. Cara, eu acho que essa frase fala tanto sobre o Zico que eu tanto coloquei ela como a primeira frase, porque você entende o tamanho do compromisso que esse cara tem com a profissão dele. Né? Você entende o tamanho do respeito que ele tem com os companheiros dele. Nessa frase, você entende como ele é preocupado com as questões coletivas do esporte, que eu acho que se você olhar para o futebol de hoje, você vê um individualismo muito grande. E eu acho que esse filme, eu queria que ele funcionasse um pouco quase como um contraponto ao futebol de hoje, para as pessoas entenderem que o futebol é coletivo. E o Zico é
o maior exemplo, né, que poderia haver para a gente trabalhar o esporte dessa maneira, né? Pois é, e ele é uma pessoa, como muitos dos nossos ídolos no futebol, apaixonado pelo futebol desde sempre, então você mostra isso também, é uma daquelas crianças que nunca abandonavam a bola, mas que você, me parece, no documentário, conversou bastante com ele, vocês ficaram um tempo ali com o Zico. Eu queria saber que tempo foi esse, que conversas foram essas, como é que foi essa proximidade com o seu personagem? Não, foi incrível, porque o Zico é um cara muito generoso. Primeiro, ele cedeu para a gente todo o acervo dele, ele tem um acervo absolutamente fantástico. 40 rolos de Super 8 que a gente digitalizou, que nem ele sabia o que tinha. Fitas VHS que ele filmava a vida inteira. Nossa, por isso que tem imagens Tem muita tão coisa, preciosas. tem muita coisa. E aí, quando você fala dessa criança que jogava bola, eu acabei desenvolvendo uma teoria, que é uma teoria maluca da minha cabeça, mas que me ajudou a criar o arco narrativo do filme. Que eu comecei a olhar para ele, comecei a perceber que ele tem características muito comuns no Japão. Né? A coisa da pontualidade, a coisa do coletivo, né? E aí eu comecei a falar, cara, não está fazendo muito sentido isso. Aí quando eu cheguei no Japão, no campo do Sumitomo, que é onde ele foi jogar pela primeira vez, eu vi um campo todo esburacado, né? Com um monte de fábrica em volta, soltando fumaça, um campo sem arquibancada, né? E ele jogava com jogadores que não eram profissionais, que eram funcionários da fábrica. E eu falei, cara, não faz sentido que o Zico veio jogar aqui, cara. Não é possível que o Zico veio jogar aqui nesse campo. Ele já era o Zico, porra, não era que ele estava começando. E aí eu fui desenvolvendo minha teoria maluca, que é de que o Zico, na verdade, ele era um samurai que morreu ali no final do século XVIII e que reencarnou em Quintino, como se ele fosse um Dalai Lama, sabe? Com a missão de aprender o futebol. E não havia lugar melhor para ele reencarnar do que aquela família, com aqueles irmãos, com aquele pai e com aquela mãe. Irmãos todos jogadores de futebol. Então ele foi criado e tratado como se ele fosse um Dalai Lama, porque todo mundo identificou nele o talento maior da família. Então ele aprendeu o futebol, ele fez o que ele fez ali no Flamengo. E quando ele voltou para o Japão, já estou falando que ele voltou, tá vendo? Quando ele vai para o Japão, ninguém consegue entender por que ele foi para o Japão, porque não era uma grana muito alta, as condições não eram boas, tinham lugares muito melhores para ele ir. E quando ele chegou no Japão, a sensação que eu tenho é que, por pior que fossem as condições, por mais capenga que fosse o futebol, o espírito dele se sentiu em casa, porque lá ninguém atrasa, porque lá todo mundo chega no horário. Quando ele fala para as pessoas fazerem de um jeito, as pessoas fazem de um jeito, né? Quando ele combina uma parada, o negócio acontece, o ônibus chega no horário que está marcado. E aí eu acho que o espírito dele falou, cara, eu estou em casa de novo, e eu vou comprar essa briga, e eu vou fazer esse futebol aqui. E ele é o pai do futebol no Japão. Isso é muito instigante mesmo, né? Muito interessante da gente ver. Agora o Zico falou com a gente também. E deu as suas impressões sobre esse documentário e sobre participar desse documentário. Dá uma olhada. Quintino tem um significado muito grande, porque foi ali que eu aprendi tudo, através da minha família, meus pais, meus irmãos. Eu sei que teus irmãos não jogam nada, são enganadores. Eu falei, tá bom. O filme, ele traz a importância da sua família não só na sua formação como atleta, né, seu pai e seu irmão, mas também no suporte seu como cidadão. Eu agradeço a Deus mais por tudo aqui, todo esse caminho que eu segui, né? Porque ali é uma verdade nua e crua. Aquilo tudo aconteceu e lógico que, Sara, foram momentos de felicidade, de tristeza, de interrogação, pessoas que estavam do meu lado que me ajudaram ao máximo, né? Nosso espetáculo é o seguinte, dá pra fazer 7, dá pra fazer 8, dá pra fazer 10? Gol, 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 gol. Vou chamar de Museu do Zico, aquele dispositivo que vocês fizeram, que eu sei que são coisas que a Sandra acumulou, vocês tinham a vida inteira, mas nunca tinha sido colocado daquele jeito, né? Todo o acervo que eu tinha, seja de troféus, seja de camisas, seja de vídeos, seja de fotos, eles levaram tudo. Mas eu vi que todo mundo se emocionava muito, né? Seja dos comentaristas, até mesmo os seus, talvez, companheiros de jogo. Exatamente. Você, por exemplo, a camisa de 81, que só tem aquela no mundo. Não é? É a única camisa que eu joguei com o meu nome nas costas. E só joguei com aquela. Então eu tenho ela lá. A única coisa que falta de camisa foi que a faixa de capitão,
Eram um esparadrapo. Se você ver aí, tá vendo? Tem um esparadrapo. Era um esparadrapo. E aí alguém levou o esparadrapo, sumiu. Então é a única coisa que está faltando. Mas o desenho continua, né? E todo mundo ficava com medo de levar aquela camisa comigo. Vão tentar te provocar. Realmente, eu tô aí, perdi um dente, uma cotovelada que eu recebi na cara. Se te der uma cusparada aqui, vira o outro lado e dá aqui e mete com eles lá. O joelho, né? Aquilo ali foi tão bruto. A pior noite que eu sofri na minha vida. Eu comecei com 14 anos, né? Parei minha carreira com praticamente quase 30 anos, né, de futebol. Mantive uma trajetória de compromisso com as camisas que eu vesti, com os companheiros, ex-companheiros. Então, o legado que eu quero deixar é esse, de muita determinação naquilo que escolheu fazer. Só uma palavra, compadre. Flamengo, Flamengo! Eu tô no céu! Nós soubemos jogar bola. Em Tóquio, o título mundial de clubes contra o Liverpool da Inglaterra. Contar a história do Zico é contar a história do Flamengo. Acho que todo flamenguista se emociona e a gente sai um pouco flamenguista. Mas eu sei que, enfim, o produtor do filme, que é quem chega pra você pra fazer esse convite, e o diretor, teoricamente, estão do outro lado. Eu quero saber se, após o filme, você achar que eles viraram flamenguistas. Não, eles passaram a ter um carinho maior pelo Flamengo, que eles são santistas. Mas eu dei uma tranquilidade para eles. Olha, quando eu fui levado para o Flamengo, o cara que me viu jogar, eu estava jogando com a camisa do Santos. Eu jogava com a camisa do Santos. Então, fica tranquilo que eu também já tive meu momento de defender o peixe. Tá lá o Maracanã, Tom. Quase 100 mil pessoas no Maracanã. Nunca existiu da minha parte o eu, sempre existiu o nós. Brasil. Muito obrigado. É muito emocionante. E eu sou São Paulina, ainda assim estou emocionada. E o Santista também, é claro, né? Somos todos ziquenses. sou santista e ziquense, né? Aprendi isso com o Suzuki, que é o tradutor do Zico. Interessante que no filme a gente tem todos os créditos ali, o nome das pessoas, também no japonês. É porque a gente está falando desse samurai e é porque a gente também tem um público muito grande do Zico lá fora? Também, mas eu acho que está mais nesse lugar conceitual mesmo da gente entender que o Zico, ele é o carioca com toda a ginga, né, e a habilidade e o improviso que ele aprendeu no Rio de Janeiro com a disciplina e o rigor do japonês. Eu acho que quando você mistura, né, essa qualidade técnica e essa criatividade com uma disciplina que o japonês tem, não tem muito como dar errado, né? E eu acho que o Zico, ele é essa mistura. O Zico, ele é um japonês em Quintino, ele é os dois, entendeu? E ele sempre foi, não é que ele aprendeu isso quando ele foi. Quando o Zico chega no Japão, os japoneses, eles identificaram essa postura do Zico e deram um nome para isso, que é o Spirit of Zico. E quando a gente entendeu o Spirit of Zico, a gente olha para o começo da carreira dele e vê que o Spirit of Zico está presente desde os primeiros momentos da carreira dele. Muito por conta da família, muito por conta da criação que ele teve. Então, o filme, ele é sobre o Zico, ele conta a história, a trajetória futebolística, mas quando a gente traz essa postura, esse cara, quando a gente coloca ele em primeiro plano, nesse lugar de família, né, enfim, nesse lugar de... Você começa a entender o esportista. Tudo começa a fazer sentido quando você entende o cara. E o cara é o que as pessoas menos conhecem, na verdade. Então, a gente tentou trazer esse cara para trazer esse frescor para o filme, né, que eu acho que a gente acabou conseguindo. Sim, agora a Renata falou ali na reportagem sobre o Museu do Zico, né? Você colocar os seus entrevistados e o próprio Zico e os amigos dele nesse lugar que tem muito da história dele, objetos, fotos, troféus, as camisas, também fez com que você conseguisse expressões, que você conseguisse histórias. Como é que esse museu também está dentro do documentário, né? Como que ele é importante? Esse foi o dispositivo principal do filme. A gente não queria fazer um filme com talking heads, com um monte de entrevista, cada um fala um pouquinho, elogia, e aí cobre com imagem, com trilha. Tanto que a gente tirou os elogios do filme.
né? Não tem, o Zico é incrível, o Zico é isso, o Zico é aquilo. Cara, a gente conta histórias e o espectador chega à conclusão de que o Zico é incrível no final daquela cena. Não tem o que dizer para que o Zico é incrível. Mas isso tudo passa muito pela Sandra. Eu acho que esse filme, ele tem muito da Sandra. Esse filme quase chamou Zico e Sandra, para você ter uma ideia. Porque de tão importante que a Sandra foi, não só na carreira dele, ao lado dele, mas porque a Sandra que juntou todo esse museu. A Sandra, desde o começo do namoro deles, a Sandra recortava todos os recortes de jornal que saíam, guardava as camisas, guardava todas as coisas, os troféus, as flamas, todas as chuteiras. Ela que foi fazendo Ela foi a museóloga isso. ali que acabou organizando isso tudo. A gente pegou todo esse acervo que estava na casa do Zico, a gente contratou uma equipe de museólogos, a gente catalogou tudo dentro dos padrões técnicos. Uau. A gente levou para uma outra casa. O Cláudio Amaral Peixoto, diretor de arte, montou aquele cenário e a gente criou pequenas resenhas entre amigos e a gente deixava esses objetos como se fossem armadilhas. Então, eu não perguntava, é quase como se a pergunta fosse feita através do objeto. Sim. Então, se eu colocasse um objeto em cima da mesa, sabendo que estava lá o Paulo César Carpegiani e o Júnior, eu sabia que na hora que eles olhassem para aquela camisa, aquilo ia virar assunto e eu não precisaria fazer aquela pergunta. Então, a gente foi usando os objetos como gatilhos, as coisas da seleção com o Ronaldo, com o Parreira. Então, a gente foi meio que tentando criar um dispositivo para fugir do Talking Heads. Então, as resenhas ficaram muito soltas, muito leves, muito fluídas, né? E eu acho que acabou funcionando. Está menos óbvio do que as pessoas imaginam de um documentário. É verdade. E aí quando essas resenhas acontecem, a gente está lá dentro, né? Como espectador, mas também como parte daquela conversa. Eu tirei o jornalista, vamos botar um jornalista em cada mesa, e não sei o quê. Eu falei, não, cara, a mesa tem que ser uma mesa de boleiro, que é a mesa dos jornalistas, que é outra mesa. É verdade, né? Que dá o contexto. Mas se eu coloco um Vetti. jornalista ali, vira uma entrevista. Eu queria fugir da entrevista. Era um papo entre amigos, então a gente tem uma mesa do Flamengo com o Carpegiani e com o Júnior. A gente tem uma mesa de seleção com o Ronaldo e com o Parreira, a gente tem uma mesa de Japão com o Milton Cruz e com o Alcindo, e a gente tem uma mesa de família, né? E aí, então... Com os filhos. E a mesa dos jornalistas, que é outra mesa, enfim, que aí tem aquele contexto jornalístico todo. Então pronto, coloque aí na agenda para a gente ir aos cinemas, ver esse documentário sobre o Zico e se emocionar. E a gente não falou aqui, mas é claro, tem muitas imagens, muitos gols, muito Zico no campo também. João Weiner, muito obrigada, viu? Foi um prazer falar com você, sempre é. Super obrigado. E só queria lembrar para as pessoas que na primeira semana, quem for com camisa do Flamengo, paga meia. Olha! Boa! Gostou da promoção? Então tá certo. João, um beijo. Muito obrigado. Do cinema para o streaming, para falar da segunda temporada da celebrada série Treta, do diretor Lee Sung-jin, apelidado carinhosamente de Sony pelos atores da série. Olha só, o elenco foi renovado dentro de uma nova confusão. Nova confusão, que começa quando um casal presencia a briga entre o chefe deles e a esposa. E aí pronto, tá decretada a treta da temporada, que vai desencadear muitas brigas e constrangimentos. Tudo isso no ambiente elitista de um clube de campo. Vamos saber mais com os atores e o diretor de Treta. Are you and Josh happily married? I think deep down we both knew it was a temporary band-aid. We are here to talk about Beef second season, and my first question is for Oscar. Oscar, in your opinion, what makes this season's Beef different from the first season? All the new people make it different. It's just, Sonny's interested in it. The first season, it's so brilliant at how much rage and revenge is in this small thing that ends up kind of taking up these two people's lives. And this one, in a way, it's more about how resentments build up in couples and in community to a certain extent. I saw it as a real love story. I mean, that's, because relationships are insane. There's an absurdity to this season, but there's an absurdity to life in the way that we treat one another and the way that we behave. Band-aid for what? For the immense pain of knowing that you picked the wrong person. Lee, what was the biggest inspiration for setting the new season in a country club? In between seasons, I actually house sat for a good friend who is a member of the Montecito Club, and he let me use his membership for a month.
And then when looking at the country club, it felt like an interesting microcosm of society where all the members are boomers and silent gen. And then all the workers are usually millennial or Gen Z. And no matter how hard those employees work, they're never going to get to be members. You know, what I love about Beef is, you know, it's not just one genre, and it's just so, what Sonny does so brilliantly is specifically in season 2, there's so many universal themes and an artist to exist within that, along with the best cast members and actors acting across from you, all put together by Sonny, was just the greatest joy. How did I not realize this sooner? I'm gonna record it. Carrie, what was the biggest challenge for you in this season? There are many, many, many scenes where we are fighting. Yes. And to try and make that feel like each scene has its own purpose and isn't, you know, I think it'd be so boring to watch people just sort of, you know, they had to feel like there was real depth and history to their relationship, but also that we had to track where they were in this story. Don't people say you shouldn't be looking for the right person, but actually the right wrong person? O legal é que cada episódio traz uma aventura imprevisível. Você nunca consegue prever o que vai rolar. Põe aí na sua agenda. Bom, depois de uma maratona de exibições de 75 produções, a 31ª edição do É Tudo Verdade Festival Internacional de Documentários terminou no sábado com premiações. Na categoria curtas-metragens, venceram o cubano-italiano Sonhos de Apagão e o brasileiro Os Arcos Dourados de Olinda. Já um filme de medo de Sérgio Oskman, diretor brasileiro que vive na Espanha, foi eleito o melhor longa-metragem na competição internacional. Já Alice Riff levou o prêmio de melhor longa-metragem na competição brasileira, com Sagrado. O documentário de 90 minutos mergulha no dia a dia dos educadores de uma escola pública de Diadema, na Grande São Paulo. É importante lembrar que os vencedores se tornam elegíveis para concorrer ao Oscar de 2027. Ah, eu quero ver, hein? Estica! Anda! Estica! Anda! Letícia, você tá colada nela, não sei por quê. Desculpa, gente, eu vou precisar. A gente conversou com a diretora Alice Riff na semana passada aqui no nosso estúdio. No canal do Metrópolis do YouTube você pode acompanhar esse papo. Aproveite também para ver outros conteúdos especiais para você. E no próximo bloco tem as nossas dicas. Sim, a nossa agenda cultural para quem vai curtir o feriado de Tiradentes em São Paulo e a nova exposição do artista visual Maxwell Alexandre. É daqui a pouco. Metrópolis de volta. E semana com feriado significa uma pausa para aproveitar a extensa programação cultural de São Paulo. Então veja algumas das dicas na nossa agenda. Uma boa pedida para o feriado é o show do Tom Zé no Sesc Belenzinho. O artista, que é um ícone do tropicalismo, apresenta um repertório sobre imigração e identidade. Outra dica é na Estação Motiva, com um concerto de Toninho Ferragutti e Quinteto. De Sol a Sol traz choros, valsas, forrós, criados especialmente para essa formação de 6 instrumentos.
O CCBB São Paulo apresenta a segunda edição da mostra Mestras do Macabro, as cineastas do horror ao redor do mundo, composta por 28 longas-metragens e 10 curtas brasileiros e internacionais que representam o melhor do horror das últimas décadas. O destaque é para o trabalho das mulheres que fizeram e seguem fazendo a história no gênero. Quem aqui já foi numa jornada? Maravilha! E no mesmo clima, a Cinemateca Brasileira presta homenagem a uma das diretoras mais importantes do audiovisual brasileiro. Ana Carolina ganha uma retrospectiva completa e inédita que apresenta filmes raros e clássicos. Mas não esquecer, assim, misturar, né? Realidade, cinema e tal, não. Deve ser. Pintor preto, figuração branca. Assim, o carioca Maxwell Alexandre batizou sua primeira mostra individual pela Galeria Almeida e Dale, que a partir de agora representa o artista. A mostra traz obras da série Clube, iniciada em 2020, e que marca uma virada no foco de Maxwell Alexandre. Nascido e criado na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, ele ficou conhecido pela representação de figuras pretas. Mas, como ele mesmo diz, se tem figuração preta, tem que ter a branca também, entendeu? A série Clube ela inicia em 2020, quando eu me associo ao Clube de Regatas do Flamengo, que fica no Rio de Janeiro, no bairro da Gávea, bairro mais nobre da cidade do Rio. Eu sempre fui muito apaixonado por piscina, por água, né? Piscina. E sempre foi um universo muito distante. Minha mãe chama as piscinas de rico de piscina de ladrilho. Então essa piscina do Clube do Flamengo é a piscina de ladrilho, né? Corpo branco dentro desse ambiente, né? Sendo banhado de sol, tomando banho de piscina, relaxando. Essa arquitetura e o corpo branco nessa arquitetura que me fez desenvolver a série Clube. Todas as exposições de clube que eu fiz foi dentro do pavilhão Maxwell Alexandre, que são espaços alternativos na cidade do Rio de Janeiro. Essa daqui é a primeira exposição, eu diria, institucional, no sentido de ser a primeira exposição dentro do circuito oficial de arte contemporânea. E o que essa tem de diferente para você? O que essa tem de diferente, para além de ser a primeira no circuito oficial, é que ela responde às questões da primeira exposição internacional de clube, que foi em Londres. Quando você chega na exposição, todos os corpos são brancos. O review não mencionava o fato de eu estar fazendo a figuração branca. Eu, sendo um pintor que foi conhecido pela figuração preta, como que isso não é mencionado? Além de não mencionar, eles falam que eu mudei da figuração preta para a figuração de ambiente. Então é quase como se a figuração branca fosse uma paisagem na minha pintura. Então quando eu voltei para o Brasil, eu escrevi o manual da figuração branca. Por isso que a minha afirmação é, eu estou inventando um novo gênero. Por que eu criei esse slogan, pintor preto, figuração branca? Porque quando você racializa o autor, é mais fácil de você fazer com que a figuração branca apareça. Eu acho que a minha maior busca é a busca do estigma de não ser negro, né? Da racialidade, né? Entendeu? Então, quando eu pensei assim, vou pintar o corpo branco, achei uma maneira de não ser racializado, porque se eu sou o pintor da Rocinha, que pinta a Rocinha, isso é uma história muito bonita que vende. Se eu pinto o corpo branco, parece que eu tô mais próximo de ser um pintor. Bom a gente terminar com essas reflexões, com essas obras lindas e com as provocações do Maxwell. Vamos pensar? Esse foi o Metrópolis de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. E amanhã a gente está aqui, sim, no feriado, às 10 da noite, em ponto, esperando por vocês. Um beijo e até lá. Nosso espetáculo é o seguinte, dá pra fazer 7, dá pra fazer 8, dá pra fazer 10? Gol, 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 gol. Zico foi minha referência em tudo. Você que todo 3 de março comemora o Natal rubro-negro, começa por aqui, ó. Muitos dizem que o Flamengo é uma religião. Eu concordo com isso. Você viu começar essa história, né? Uma palavra, compadre. Flamengo!
Flamengo, Flamengo! Eu tô no céu! Nós soubemos jogar bola.